Fala, nação! Feliz Ano Novo! Estamos começando 2026. Nosso primeiro encontro, neste ano novo. Espero que você tenha passado muito bem. 2025 foi um ano inesquecível para todos nós que fazemos parte da nação rubro-negra, mas ele já passou, ficou para trás. Agora fica na lembrança, grandes recordações, e nós já projetamos 2026. Novos desafios estão por vir, muitas metas estão sendo traçadas e vamos trabalhar para cumprir todas elas. Agradeço você que está aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal Fala João Guilherme, ative o sininho da notificação, comente à vontade e compartilhe o conteúdo. Estamos no primeiro dia do ano de 2026 e já começa agitado. Esse papo vem dos últimos dias de 2025 e entra com tudo em 2026. Nós temos um clássico no futebol brasileiro que está dando o que falar e está agitando o mercado. De um lado, o Flamengo, bilionário, 2 bilhões e 100 milhões de faturamento, recorde histórico no futebol do continente americano. Do outro lado, Pedrinho, o bilionário, dono dos supermercados BH, a quarta maior rede de supermercados do Brasil, com um faturamento no último ano registrado de 17 bilhões de reais. Mas aí é que está. Muita gente acha que essa disputa é entre Flamengo e Cruzeiro. E não é, gente. Essa disputa é entre Flamengo e Pedrinho. O Flamengo, a gente não precisa dizer da situação financeira que ele se encontra, depois de um trabalho que começou há 13 anos e cada ano que passa o Flamengo vem melhorando e evoluindo em estrutura, administração e parte financeira. O Cruzeiro virou uma SAF há alguns anos. Ronaldo Fenômeno comprou, depois vendeu para o Pedrinho. A quantidade de aportes que o Cruzeiro recebe é muito grande. Mas o Cruzeiro é uma SAF. O Cruzeiro tem um dono. A situação financeira do Cruzeiro ainda não é boa. O Cruzeiro ainda é uma das equipes mais endividadas do futebol brasileiro. O Pedrinho sabe disso. Ele tem as suas responsabilidades a partir do momento que adquiriu a SAF do clube e tem que equilibrar as finanças, pagar as contas, acertar as dívidas, para aí o Cruzeiro poder deslanchar financeiramente. Então é por isso que eu toco nessa tecla. Essa disputa, Flamengo querendo contratar o Caio Jorge, não é entre Flamengo e Cruzeiro. É entre Flamengo e Pedrinho. E, sinceramente, eu estou muito curioso para saber onde que isso aí vai parar. Porque talvez seja o primeiro grande confronto entre uma associação, um clube que financeiramente está nadando de braçada em relação aos demais no futebol brasileiro, com as suas próprias forças. O Flamengo, ele se retroalimenta, ele se autossustenta, ele vive da sua própria força contra um Cruzeiro que tem um dono e ele tem muito dinheiro e ele é muito forte, né? Existem vários componentes nisso aí. O Flamengo dá um recado para o mercado dizendo o seguinte: eu quero o Caio Jorge do Cruzeiro. Ou seja, o Flamengo mostra a sua força ao mercado, financeiramente está fazendo propostas realmente assustadoras para enfraquecer um concorrente direto na disputa pelos títulos. Não há a menor dúvida. O Cruzeiro entrará 2026 como um time que terá condições de disputar o título do Campeonato Brasileiro, o título da Copa do Brasil, brigar por Libertadores da América, por que não?
Então o Flamengo utiliza a tática do Bayern de Munique na Alemanha durante anos, ele faz isso já. Ele domina, vai lá no seu concorrente e tira o seu principal jogador. E o Caio Jorge, ele se enquadra perfeitamente no que disse o BAP na reunião de apresentação dos resultados no Conselho Deliberativo do Flamengo, transmitida pela Flamengo TV. Ele disse, provavelmente não contrataremos jogadores com mais de 26 anos. Por quê? Daqui a 4 anos, ele terá 30. Nós vamos ter, além do ganho esportivo, a possibilidade de revender e ter também o ganho financeiro. Caio Jorge se enquadra perfeitamente nisso. Ele tem 23 anos. Se vier para o Flamengo, vai ter um contrato de 4 anos, vai até 27. O retorno esportivo, a chance de dar certo é muito grande, conquistar títulos e trazer dinheiro para o clube também com outras fontes. E o retorno de venda, com 28 anos, é perfeitamente você vender um jogador, um atleta. E tem um outro detalhe. O Caio Jorge, ele, na minha opinião, ele é muito parecido com Gabigol. E desde que Gabigol foi embora, o Flamengo não tem um jogador para o ataque com as características do Gabi. O Flamengo ficou com Pedro. Quando Pedro não pôde jogar, o Flamengo teve que improvisar. Caio Jorge viria para ocupar esse espaço deixado por Gabigol, com uma vantagem. Ele é mais novo e com outra vantagem, na minha opinião. Tecnicamente, ele é superior ao Gabigol. Então, ele daria essa opção. Ele é esse tipo de jogador que pode atuar sozinho no ataque como um homem de área ou até mesmo formar uma dupla muito interessante com o Pedro. Quem não se lembra de Gabigol e Pedro em 2022? Então, gente, o Flamengo quer muito Caio Jorge por questões estratégicas de jogo, de tática, de mercado. Só que do outro lado tem um clube que tem um dono que tem muito dinheiro. É bilionário assim como o Flamengo. É o Flamengo bilionário contra o Pedrinho bilionário. E aí? Quem vai se dar bem nessa história? O Pedrinho fica numa situação que é o seguinte, eu não vou vender. Claro, ele fala isso porque tem a torcida do Cruzeiro cobrando, mas se chegar a um determinado valor e com a presença de algum jogador, como estão citando aí o Cebolinha, olha, ele é empresário. Ele não chegou à situação que ele se encontra à toa. Ele sabe trabalhar e fazer dinheiro. E ele olha para o Cruzeiro como uma empresa que ele administra. E ela tem que dar lucro. O Cruzeiro vai chegar a um determinado ponto que vai parar para pensar. Se vai vender, o tempo vai dizer. Em breve saberemos. Mas está muito interessante esse clássico entre Flamengo bilionário e Pedrinho bilionário. Quem será que vai se dar bem, hein? O Cruzeiro, que é o time do Pedrinho, que é dono dele, da SAF, ou o Flamengo, que vive das suas próprias forças. A conferir. Beleza? Vai ser animado, hein? Esse 2026 eu tô aqui com a minha camisa da Ferusa, sempre lembrando a origem do Mengão, né? Sabe a história da Ferusa, né? Era o barco onde estavam os remadores do Flamengo, que ao ir para o mar, acabou virando, afundou, né? E os remadores acabaram sobrevivendo. E ali surgiu uma mística do Flamengo, né? Superando esse desafio. E hoje em dia é esse clube que a gente conhece. Então, essa camisa aqui é linda, né? E foi lançada quando o Flamengo completou 130 anos. Será que o Mengão vai ganhar essa parada aí, hein? Olha, vamos aguardar. Em breve, novidades. Fala, João! Feliz Ano Novo para todo mundo.